Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui e eu tenho o prazer de receber ele, que é o diretor-presidente da Ramal Virtual e também presidente da ASEAG, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e toda uma infinidade de técnicos aí dessa área. Nosso amigo Ricardo França, seja bem-vindo, Ricardo. Muito boa noite, Roberto, boa noite a todos que nos assistem aqui, sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e na última semana ele teve uma nova reunião do Hub de negócios aí que acabou sendo um sucesso, mesmo com a chuva. Pois é, né? Tem chovido bastante esses dias e nós temos feito, Roberto, já foi a 6ª edição do evento de Networking e Inovação do Hub de Inovação da ASEAG, né? A gente tem feito isso com uma frequência aí mensal. E a gente tem transmitido online também, né, pelo YouTube, a gente tem feito esse movimento e aí veio a chuvinha, né? Uhum. E eu falei, pessoal, acho que não vai animar muito em comparecer não. E mesmo com chuva, bastante gente esteve presente lá com a gente, porque uma das propostas é justamente essa, né? O evento ser de networking e inovação. Né? Então esse networking, lógico, né? Quem está presente é que aproveita, que conhece outras pessoas, que troca figurinhas, que fazem negócios e fazem a coisa acontecer. E tivemos aí, né, alguns convidados ilustres, né, para falar com a gente nessa última edição, que foi o Flávio Cantoni, da Inspira Design, né? Aliás, uma empresa que faz logotipos aí de diversas... Não logotipos, ele vai brigar comigo se eu falar fazer logotipo. Ele faz identidade visual, né? Pô, então não é somente logotipo, né? Faz todo um contexto da identidade visual aí dos negócios. Então, Flávio Cantoni, um abraço para você. Obrigado aí pela presença, pela participação. O Roberto Eno, Japa da Inovação. Há mais de 10 anos, Roberto. O Roberto Eno, seu xará, ele fala aqui de métodos ágeis, de inovação aqui na cidade de Guarulhos. Né? E agora ele está com um trabalho muito forte, né, aqui na cidade, não só na cidade, mas em São Paulo também, né, dentro dessa linha aí de inovação. Eu já o entrevistei, realmente é um cara muito inteligente. Até começou, eu acho que as pessoas... pessoas... Ele é físico, né? O físico já não é um cara muito normal, né? Não, um abraço, é um amigo. E o cara que chama Roberto, que tem nome Roberto, assim, já é uma pessoa meio especial aqui, não sei porquê, né? Já Roberto é inteligente Casa, por natureza. Uma né? coisa natureza, né? Uma coisa extremamente pessoal. Mas eu tenho sentido que as entidades, mesmo a CE, a Café com Negócios, você com esse hub de negócios aí, as entidades estão começando a puxar um pouquinho a cidade para ter uma dinâmica de reuniões Sim. e de conhecimento, para se conhecer mesmo os profissionais e as empresas. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana essa. Também não posso deixar de dizer, né, aqui que o Bruno Burian teve com a gente também. Foram 3 convidados, né, da Start, também trabalha nessa área de marketing, enfim, né, uma consultoria muito interessante que ele faz lá. Mas esse ambiente, Roberto, que a gente está vendo nas entidades de maneira geral, você acabou de falar aqui do presidente Silvio, né, da ACE, tem feito um trabalho fantástico de networking e inovação. Aliás, falando de ASEAG, né, que é uma instituição dos engenheiros, arquitetos, agrônomos, profissionais aí das geociências, né, como a gente diz, são profissionais que a gente sempre preza pela entidade em valorizar a profissão dessas pessoas. Agora, como que a gente valoriza o profissional se a gente não conversa também com as empresas, com o poder público, que é onde essas pessoas trabalham? Não faz sentido, né? Então, uma coisa que a gente tem feito e vejo que diversas entidades têm feito também é justamente esse trabalho de conectar todas as pontas. Né? Então, se a gente faz negócios, se a gente faz networking, se a gente fala sobre inovação, naturalmente a gente vai estar valorizando todos, né, desse processo. As empresas, os profissionais, né, o poder público, e a gente consegue desenvolver um trabalho aí que seja sinérgico, né, seja bom para todos efetivamente. Eu estava conversando nesse momento com o Paulo e também com o Ricardo a respeito de algumas discussões, né, tolas. E aí acabaram de colocar o negócio na nossa postagem aqui, Paulo. Decepcionante, né? Será que agora, com 35 anos de atraso, os brasileiros entenderam o que aconteceu em seu próprio país? E ele diz, entenderam por que Médici dissolveu o STF?
Entenderam por que o DOPS metia porrada em alguns jornalistas? Ivonei Smith. Não só meteram porrada, não, mataram um cara chamado Vladimir Zog. Ele trabalhava na cultura, entendeu? E não eram vagabundos, não, sabe, gente? Eram pobres. A maioria era negros. Eu estava falando aqui com eles aqui. Eu já tenho 60 anos, então eu peguei uma parte disso daí. Ivonei, eu não sei sua idade, mas vou te falar um negócio. Você não entendeu o que foi o AI-5, você não entendeu o que era meter a porrada em brasileiros, entendeu? Eu queria que você lesse um livro chamado A Ditadura Envergonhada. No seu último capítulo, o jornalista ele narra o que aconteceu no pelotão do exército aqui em São Paulo, quando eles pegaram alguns soldados que haviam brigado com o comandante e eles estavam ensinando outras pessoas a torturarem. Isso está registrado, isso aí não é de falar, está registrado. Eles estavam ensinando os comandantes a torturarem brasileiros. Então, antes de você falar esse tipo de besteira aqui, seria bom você dar uma analisada. Foi um período muito triste do nosso país. Desculpa, acabei puxando por outro lado, mas voltando aqui para o nosso assunto, eu tenho percebido, Ricardo, que eu tenho visto muitas construções novas, algumas que estavam paradas retomando, e eu tenho visto muita gente vendendo apartamentos aí, novas torres. Você também tem sentido isso como presidente da Associação dos Engenheiros? Sim, uma coisa que é interessante, Roberto, comentar, dentro da SEAG fica uma unidade do CREA São Paulo, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e como entidade a gente faz parte, né, de uma comissão que chama CAF, Comissão Auxiliar de Fiscalização. E nós temos notado, né, eu participo como convidado, né, por ser presidente da entidade, então eu gosto de participar, entender o que está acontecendo, né, nós temos lá associados que fazem parte ativamente, né, são inspetores da Comissão Auxiliar de Fiscalização do CREA São Paulo, e a gente tem notado que a fiscalização do CREA São Paulo tem trabalhado muito, por exemplo, em demolições, né, em obras, porque essas obras, né, eu não quero entrar muito no detalhe aqui, técnico da coisa, mas as obras precisam ter profissionais responsáveis, né, ou engenheiro, ou arquiteto, enfim. Então, assim, tem tido um trabalho da fiscalização voltado a esse tipo de fiscalização, né? Então, de alguma maneira, a gente nota, né, uma coisa... não tenho números exatos para passar aqui, mas a gente percebe pela movimentação que sim, a construção civil tem se movimentado. E uma coisa interessante, né, de falar é que quando a construção civil se movimenta todo um ecossistema, né? Diversas profissões, eu costumo brincar que quando a construção civil está forte, né, até o pessoal que vende marmitex, opa, né, lá, lógico, né, tá faturando, porque é um ecossistema muito grande que a construção civil movimenta. E a gente também percebe, né, lojas, né, empreendimentos aqui do comércio na área de construção civil na cidade que tem chegado, né, que tem se estabelecido e que tem feito aí uma movimentação. Então me parece sim que a coisa está acelerando e vamos torcer, né, que a política aí, né, ajude, né, e não atrapalhe, né, esse movimento econômico. Aliás, eu quero fazer um comentário dentro do que você falou agora há pouco, Roberto. As coisas acontecem em relação àquilo que a gente bota energia, né? Então a gente tem que botar energia naquilo que pode dar certo. E é isso que eu estou procurando fazer lá na SEAG, sabe, Roberto? E aí eu quero aproveitar essa provocação aí que você fez, inclusive, né, para a gente colocar energia em algumas coisas aí. Vamos botar energia naquilo que pode dar certo, né? Chega para participar um pouco mais da SEAG, se aproxime da nossa entidade, é nossa, é de todos os profissionais. Temos mais de 7.000 profissionais aqui, Roberto, da engenharia e da arquitetura na cidade de Guarulhos. Venha participar, conhecer o que é a sua entidade, muita gente não conhece. Se você não é engenheiro, não é arquiteto, não é tecnólogo, mas conhece alguém, passa o link desse vídeo aqui, né? Passa o link da SEAG para que esses profissionais possam conhecer a nossa entidade e a gente possa construir, né? Muita gente diz, Roberto, fala assim, poxa, ninguém está fazendo nada, né? Ora, se você é alguém,
né? Faça alguma coisa, né? Venha participar, venha ajudar. Né? A entidade é de todos nós e a gente precisa colocar energia naquilo que a gente quer que aconteça. Né? Então, se você colocar um pouquinho da sua energia, do seu tempo, da sua dedicação, do seu tempo, que é um bem mais precioso que a gente tem na vida, né? Colocar só um pouquinho do seu tempo, certamente vai ser de muita valia para a nossa entidade, para a nossa profissão e para que a gente, como profissional, como empresas que também participam desse ambiente, possam entregar mais valor para a nossa sociedade. Tá? Então fica esse convite aí para você. Uma coisa que eu sempre cobro muito o pessoal da engenharia, da arquitetura, é a questão do plano diretor da nossa cidade. Né? Muitas vezes ele é construído e depois ele é demolido ponto por ponto. E aí nós acabamos tendo uma cidade com terrenos de 5 metros de frente por 25 ou por menos do que isso ainda. E a gente acaba tendo um acúmulo de gente no local e fica horrível. Então, e também uma outra coisa é a questão que eu sei que vocês têm know-how para construir casas de ótima qualidade com preço mais acessível. Mesmo para a questão do governo, para poder fazer mais residências de uma forma mais moderna. Porque a tecnologia melhorou muito, ela avançou demais, mas nós ainda estamos construindo com bloco de cimento que, pelo que eu entendi, já é uma tecnologia super ultrapassada. Roberto, você falou em coisas assim que se conectam super bem. A gente precisa falar cada vez mais aqui em Guarulhos de cidades inteligentes. Né? Esse é um termo, né, que se fala muito, né, não só no Brasil, fora do Brasil, aliás, principalmente fora do Brasil, mas aqui no Brasil tem se falado em muitas cidades, né? E quando a gente fala em cidades inteligentes, talvez você que está em casa, né, que não tenha muita conexão com esse ambiente, vai pensar assim, poxa, cidades inteligentes, então a gente vai falar de fibra ótica, de tecnologia, de TI. Não. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando de cidades que atendem cada vez melhor o seu cidadão, né, que faz com que o cidadão seja bem atendido em todas as áreas, seja no saneamento, seja na área de habitação, que o Roberto muito bem lembrou aqui, que é uma área importantíssima, né, e nossa cidade sofre muito com essa questão de zoneamento, a questão de habitação, né, nessas épocas chuvosas aqui, né, o pessoal lá da Defesa Civil sofre bastante. Né? Na verdade, sofre muito mais a população, né? O pessoal no trabalho da Defesa Civil acaba sofrendo no sentido de ter que socorrer muita gente, né? Que às vezes passa por sufocos aí. Então é muito importante a gente falar cada vez mais de cidades inteligentes. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala de uma coisa muito mais ampla, não apenas de habitação, não apenas de saneamento, que eu citei aqui como exemplos, né? Mas a gente pensa numa cidade como um ecossistema, as coisas funcionando, né? Cada vez melhores, interconectadas, e é uma coisa interdisciplinar, né? Ou seja, envolve todas as áreas do município. E Guarulhos é muito grande, né, Roberto? Eu costumo dizer que Guarulhos é praticamente meia Uruguai. Né? Eu tenho dito isso com certa frequência para algumas pessoas que a gente vai conversando. O Uruguai tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Guarulhos tem cerca de 1,5 milhão de habitantes. Isso aqui é um país. Né? A missão do governo aqui não é fácil. Né? Mas, de novo, o que a gente, como cidadão, cada um de nós, eu, você, o que cada um de nós estamos fazendo para contribuir também? Ou a gente vai ficar só apontando o dedo? Né? Então é importante a gente procurar participar. Né? E o plano diretor, né, assim como diversas outras iniciativas, podem ser participadas pela população. Né? Muitas delas, né, alguns conselhos da cidade, a SEAG, através dos seus associados, tem cadeira, né, tem representação em alguns conselhos no município. Né? Então fica o convite aí, né, para que a gente... eu gosto de provocar, né? Eu sempre falo para você quando eu venho aqui. Né? Então eu gosto de provocar. Então fica a provocação para que a gente possa participar como cidadão e como profissional também. É verdade, porque tem muita coisa que nós... Coisas simples, eu me lembro que havia uns espaços ali perto do SECAP, e teve uma vereadora, Luísa Cordeiro, que ela exigiu que fosse colocado plantas ali,
E hoje em dia as árvores estão enormes, estão muito bonitas. Não, tá muito bonita a região lá. Então, acredito que tenha outros pontos da cidade que poderiam também ter esse efeito. Eu me lembro das Ilhas de Calor, né? Tiveram esse projeto extremamente interessante e acabou dando certo. Mas aí mudou de governo, a ideia foi esquecida. É uma coisa errada aí. E eu espero que o pessoal da associação também possa dar uma força nisso daí. Tem sempre a Magda que propõe a gente discutir, mas deveríamos ter uma espécie de plano diretor que não fosse tão retalhado depois de aprovado por profissionais. Devia um desafio, ter algum mecanismo lá, porque parece que o pessoal ingessa todo para depois ficar remendando. Eu acho que essa parte de participação, né? Guarulhos é muito grande, então essa questão de regionalização, então a participação das pessoas nas suas regiões acaba fazendo com que o próprio cidadão, não necessariamente só o profissional, né, Roberto? Mas o próprio cidadão também consiga cobrar um pouco mais, né? Então, como a área territorial de Guarulhos é muito grande, se as pessoas, né, os profissionais também nas suas regiões fizerem esse tipo de atuação nas suas regiões, consegue através da própria associação, consegue através de vereadores, consegue cobrar um pouco mais essas ações, Roberto, para que a gente consiga fazer uma cidade melhor, né? Tem algumas áreas que, assim, sabe, região do Presidente Dutra, tem algumas regiões lá que estão super bonitas, bem arborizadas, bem iluminadas, né? Tem outras regiões na cidade também que estão super bacanas, como você citou aqui bem a região ali do Secap, né? Então uma região que está super bacana também, o pessoal caminha, faz atividade física. E poxa, e o seu bairro, como é que tá? Né? Então é importante, né, que as pessoas comecem a se apropriar disso. Muitas vezes é difícil, todo mundo trabalha, tem seus compromissos, às vezes não tem muito tempo, né, para se dedicar, mas é uma coisa que a gente sempre tem que fazer um esforcinho, porque afinal é onde a gente vive, né? E o ambiente transforma a gente, né? Se a gente está num ambiente bonito, um ambiente bacana, arborizado, né? Uma região legal, vida, né? A qualidade de vida vai ser muito melhor, né? As pessoas vão viver melhor. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de preocupação, né? A gente entende que todo mundo tem seus compromissos, nem sempre dá para ficar se dedicando a isso, né? Essas cobranças, mas é importante participar, né? De alguma maneira, né? Na medida do possível, no tempo que você conseguir aí disponibilizar, que seja 1 horinha por semana, né? Para que você consiga ter uma atuação aí no seu bairro, na sua região. É muito importante a gente se apropriar, né? A gente entender que aquilo é nosso e a gente cuidar daquilo. Começa por uma garrafinha no chão que você vê, um papel no chão e você pega ali e não deixa aquele papel no chão, aquela garrafinha no chão, você coloca dentro do seu carro, do lixinho do seu carro, para um dia uma hora você descartar, você vai até a próxima lixeira, sabe? Começa com coisa simples, né? Muitas vezes não dá para se dedicar muito, mas se você começa a se dedicar com coisa simples, né? Cobrar o seu colega do lado para não fazer uma sujeirinha aqui, outra ali, né? Ensinar em casa, né? Os seus filhos, os pequenos, né? Certamente daqui a algum tempo a gente vai ter um ambiente muito melhor para a gente viver em nossa cidade. Vamos seguir o exemplo dos japoneses, né? Lindo, lindo, lindo de ver, né? O exemplo Brasil, lá na Copa do Catar, né? Então assim, realmente é uma cultura, né, que a gente deve copiar as coisas boas que a gente vê lá dos japoneses, né? Que temos muitos aqui japoneses no Brasil, né? Muitas colônias aqui, e Guarulhos também, né, Roberto? Verdade. Guarulhos temos muitas pessoas aqui, né, com descendência japonesa. Agradecer ao nosso amigo, já terminou nosso tempo aqui. Puta, é rápido, né, Roberto? A gente começa a bater papo aqui. 19h25 aqui. Legal. Aliás, nem falamos da Ramal Virtual. Como é que tá a Ramal Virtual? Está muito bem, a gente está fazendo aí alguns trabalhos interessantes na área de... A gente trabalha, né, com fibras óticas empresariais e soluções em nuvem, especialmente telefonia, que a gente é pioneiro aqui na cidade, né? Então, no ambiente corporativo utiliza bastante. E nós estamos trazendo para o ano que vem aí uma série de inovações e produtos para os nossos clientes e para a nossa cidade aqui. Nós temos clientes no Brasil inteiro, mas, né, lógico, a gente sempre... Eu nasci aqui, né, Roberto? Sempre falo, nasci aqui, moro aqui, tenho minhas coisas aqui, então a gente valoriza muito aqui o atendimento
na nossa cidade. Bruno Henrique Fernandes, boa noite, Samuel. Boa noite ao Ricardo. Aqui é o Bruno Fernandes. Mandou um abraço para o meu conselheiro aí, Ricardo o Brunão da ACM. Um abraço, Bruno. Fantástico. O Bruno faz um trabalho fantástico na ACM Guarulhos, viu, Roberto? Né? Então, fica lá na Tiradentes, Avenida Tiradentes. Se você não conhece a unidade da ACM Guarulhos, vá conhecer. Além de uma academia, tem um trabalho social fantástico. É verdade. Vale a pena todos conhecerem. Agradecer ao Paulo Manso, da Lupacom, que acabou trazendo o nosso Ricardo França.